Meu povo da tinta, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo do canal Tinta Todo Dia. Aqui a gente fala de tinta todo dia. E se você ainda não me conhece, eu sou Salvador Nascimento, especialista no varejo de tintas. 39 anos que eu tô nessa vida aqui no mercado de tintas. Aqui nesse canal vocês provavelmente vão ver alguns vídeos aí que eu conto a minha história. Mas eu não vim aqui para falar de mim. Nós fizemos um levantamento baseado em pesquisas consistentes do mercado e eu tenho uma notícia muito legal para contar para vocês, mas ela vai ficar para o fim, tá certo? Antes eu preciso pedir, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu joinha já, a sua curtida já consignada. Se lá no fim do vídeo você achar que não valeu a pena, então tudo bem, tira o seu like, mas eu tenho certeza que você vai deixar ele aqui. Assim você ajuda a gente a espalhar mais conteúdos aqui na rede, tá bom, gente? Compartilhe também esse vídeo com quem você acha que precisa conhecer um pouco melhor o mercado de tintas, o varejo, a indústria. Eu também falo muito de produtos aqui, tem vários vídeos aqui nesse canal. Toda semana eu tô subindo um conteúdo diferente, com a proposta aqui de explorar um pouco mais detalhadamente esse mercado maravilhoso que é o mercado de tintas no Brasil, o quarto mercado do mundo. A gente acabou de passar a Alemanha em 2024, tá certo? Sem mais delongas, eu quero aqui dividir minha tela com vocês e vou, no primeiro momento, não fiquem assustados, contar para vocês o resultado de uma pesquisa que a Confederação Nacional da Indústria fez entre os meses de fevereiro e março. A gente acabou de acabar o primeiro trimestre, já estamos no meio de abril, não é? Então eu acho que é importante a gente ter dados para ter um pouco mais de senso crítico, para tomar algumas decisões estratégicas e tudo mais. Gente, sem dados, sem informação, a gente anda às cegas aí, pode dar uma tropicada no caminho e ter problemas. Então, vamos lá. Essa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, ela dá conta do nível de confiança dos empresários brasileiros, tá? Então, houve uma pequena queda nessa última tomada de pesquisa, de opinião, tá? E a Confederação Nacional da Indústria, ela tem um índice que é o índice de confiança do empresário da indústria, tá? Ele revela a percepção dos industriais aí, dos empresários desse setor, sobre as condições atuais. O Brasil vive um momento de incertezas por conta de juros altos, dívida pública alta. A gente está entrando num momento político importante, porque obviamente que o partido que está no governo ele quer permanecer. O ano que vem, 2026, a gente vai ter eleição presidencial. Então, essas peças colocadas no tabuleiro macroeconômico dão algumas impressões aí, né? E quando o empresário da indústria ele está com o nível de confiança dele baixo, ele dificilmente vai fazer algum tipo de investimento no que diz respeito, por exemplo, a ampliação de capacidade de produção, contratação, investimento em tecnologia e tudo mais. Então fica todo mundo, opa, o que vai acontecer? Vamos esperar um pouco, tal. E só para a gente entender um pouquinho melhor, esse indicador ele varia de 0 a 100, né? Quando os valores estão acima de 50, aritmética. Está acima de 50, a confiança está bacana, está positiva. Então vamos dar uma olhada? Mas espera aí, Salvador, você falou que ia falar, espera aí. Você disse que ia contar uma coisa legal pra gente? Pois é, galera, esperem. Tenham paciência que eu vou fazer essa interpretação desses dados e só lembrando, esses dados que eu vou mostrar para vocês é da indústria de um modo geral. Lá na frente eu vou mostrar a tendência verificada no mercado de Matcom. O que é Matcom? Mercado de material de construção, onde faz parte o mercado de tintas, tá certo, gente? Então, segurem-se nas cadeiras e fiquem comigo. Vamos lá, explicado o que é o ICEI, vamos adiante aqui para a gente entender um pouco melhor e em detalhes como é que é isso. Olha só, pesquisa. Toda pesquisa é feita na base da amostragem. Tem muita gente que fala que pesquisa não vale nada por conta de eleição e etc. Gente, isso aí, pesquisa é ciência. Então, quando é feita por um instituto sério, renomado,
com uma amostragem legal, heterogênea, para você pegar a opinião de todo mundo, uma amostra importante de uma população. Os dados não tem invenção, é uma fórmula. Então, quando você consegue pegar uma amostragem importante, você tem a tradução da maioria das opiniões, tá? Então, vamos lá. A amostragem aqui foi de 1.764 empresas consultadas em todo o Brasil. O levantamento foi feito entre fevereiro e março de 2025, como eu falei para vocês. E olha só que interessante a composição. São 699 empresas de pequeno porte, 654 médias e 411 grandes. Não sei se todo mundo sabe, mas 70% das empresas que estão no Brasil são de pequeno porte. As MEIs, as empreendedores individuais, microempresas e tudo mais, tá? Esse é o grande motor do Brasil. São eles que mais empregam e tudo mais. Então, vale a pena a gente prestar atenção aqui, porque lá na frente tem uma interpretação por porte. Aí vocês vão ver que bacana. Olha só, aqui é uma representação gráfica, né? Das análises por porte de empresa, tá? E vamos seguir adiante aqui. Tem uma variação por região aqui também, gente. Olha só, o Sul, as empresas do Sul apresentaram uma queda de 1,3, né? Caiu 1,3 pontos. O Nordeste caiu um pouquinho, 1,2 pontos. O Sudeste se manteve estável. O que eu acho bom, porque é no Sudeste que tem a maior parte do movimento econômico do Brasil, por conta de adensamento populacional. Tem muita gente aqui, muita empresa aqui, tá certo? E no Norte e Centro-Oeste houve um incremento no nível de confiança. Talvez, palpite, eu não estudei nesse nível de detalhe, mas para mim é sintomático, porque nesta região, Norte e Centro-Oeste, principalmente no Centro-Oeste, muito embora o índice do Centro-Oeste tenha sido quase estável, tá? Tem muita concentração de negócio no agro aqui. Então, o agro é o motor da economia brasileira hoje, tá? Então, quando eles estão confiantes, isso é um bom sinal. O Sudeste estável também. Então não é uma coisa catastrófica, né? O contexto do índice de confiança do empresário da indústria. Tá, tem uma base nacional, que é produzida pela Confederação Nacional das Indústrias. E a confiança setorial. 23 setores estão em baixa confiança, né? Então, quer dizer, tem alguns setores muito específicos aqui. O setor o setor automotivo, o setor de couro, o setor de biocombustível, eles estão assim, ó, muito preocupados com tudo que está acontecendo. Mas tem outros setores que estão mais otimistas, tá? Então eu quis deixar esse contexto aqui para a gente lá na frente chegar no nosso setor. Aí vocês vão ver que a coisa vai, essa onda assim, nossa, eles não estão investindo, a confiança está caindo. Então olha só o que influencia uma pequena queda no nível de confiança aqui do empreendedor, do empresário da indústria. Queda na produção industrial, perspectivas moderadas para 2025, juros estão altos, a inflação está num viés de alta, tá? A gente percebe um ligeiro aumento do emprego. Uma das coisas que mais impacta em todos os setores da economia é a mão de obra. Está muito difícil contratar mão de obra capacitada, né? E a utilização da capacidade produtiva, né, tá em queda. Então veja só, se você tem numa ponta o agro e na outra ponta a indústria, já faz algum tempo que não há um incremento na indústria. Então isso se traduz nessa falta de confiança do empresário neste momento. Eu não diria de pessimismo, mas de atenção. Vamos esperar para ver como é que fica, para ver o que a gente faz. Mais ou menos isso, tá? Grosso modo. Então vamos lá, aqui, né, um quadro, né, meio obscuro, né? Olha só, a queda generalizada afeta decisões de investimento, já falei isso lá atrás. Olha lá, o Norte e Centro-Oeste apresentam o melhor desempenho da indústria. Por quê? O agro, gente. O estado de Goiás, por exemplo, ele tem sido muito bem influenciado pelo setor de agronegócios, e as empresas satélites que ficam em torno de empresas de agronegócio, elas começam a ter a sua atividade também aumentada. Papel, indústria química, indústria de transformação, metalurgia, automotivo. Porque o agro não é só plantar e colher, você tem que ter ali estruturas, inclusive logísticas, né, para escoar a produção. Então, empresas sendo estruturadas e o investimento vai forte lá para elas darem conta de acompanhar todas as necessidades do agronegócio.
Recentemente saiu uma matéria na Veja Negócios que deu conta de que na região centro-oeste a capacidade produtiva, a movimentação industrial, por assim dizer, cresceu 143% no centro-oeste, impulsionada pelo agronegócio. Aqui na região sudeste houve uma pequena queda do nível de produção industrial de 11%, né? Está meio estagnado, andando um pouquinho para trás, porque eu entendo que há uma descentralização, né? Então a atividade industrial, de um modo geral, tende a cair, mas aguardem que tem boas notícias pela frente, tá? Aqui uma coisa meio que óbvia, né? A necessidade de medidas para restaurar a confiança empresarial no curto prazo são necessárias. E aí é uma questão mais ampla. Então acho que cabe às autoridades aí, aos governos nas 3 esferas, se esforçarem, serem criativas para criar medidas para restaurar a confiança, né? Infelizmente o governo federal tem insistido muito em taxação, em aumento da dívida pública, e os reflexos econômicos não são muito legais neste momento, tá certo? Então a conclusão, o momento é crítico, eu não diria crítico, é um momento de atenção. O setor industrial brasileiro ele enfrenta um período de incertezas, ponto. Tá todo mundo no semáforo amarelo, vamos ver o que vai acontecer. Se vocês tiverem acesso, acompanhe os indicadores do ICEI, é essencial para a gente antecipar tendências, mas isso de uma forma geral, tá certo? E medidas urgentes precisam ser implementadas para recuperar a confiança empresarial. Gente, empresário só se anima quando tem uma atividade econômica pujante. Comércio, consumo, venda, compra. Então, isso é muito importante. E, de uma forma geral, né, a gente tem aí um estado de atenção na indústria nacional. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês no cenário geral da indústria brasileira. Mas saiu uma matéria também divulgada pela Namaco, que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu não falei que o melhor ia vir para o final, que mostra as tendências de 2025 no nicho de Matcom, material de construção. O mercado de construção no Brasil está em transformação, olha que bacana, com mais de 30% da população planejando obras para 2025. É necessário entender o comportamento do consumidor, tá, gente? A gente precisa estar de olho, porque, ao contrário daquela movimentação geral que eu reportei para vocês aqui na indústria, a indústria de material de construção, ela está sim em crescimento, e eu não quero dar falsas esperanças e dizer que o mercado está aquecido, mas ele está em movimento. E uma amostra disso, como eu disse, serei repetitivo, estamos em abril, nesta semana que termina hoje, dia 12, né? Acabou de terminar a FEICOM, a Feira Internacional de Material de Construção, aqui em São Paulo. Gente, foi um sucesso. A feira ficou lotada todos os dias, um monte, causando assim problemas de trânsito. Se vocês forem lá no meu Instagram, se vocês passaram pelo meu Instagram, vocês viram que eu demorei 1 hora para andar 800 metros, tá? Que é o lugar de acesso do pavilhão onde é realizada a FEICOM. Então, quer dizer, se a indústria de Matcom está investindo pesadamente numa feira, é sintomático. Se a feira está movimentada, está cheia, está transbordando, é sinal que o negócio está, sim, em viés de alta. Não podemos nos esquecer, e tem um vídeo aqui, convido a vocês a olharem lá os números do mercado de 2024. O mercado de tintas no Brasil, que é um nicho, um subnicho do Matcom, ele cresceu 6% em um ano, gente. É coisa pra caramba. A gente acabou de ultrapassar a Alemanha no ranking dos maiores mercados de tinta do mundo. O Brasil ocupava um honroso 5º lugar, agora nós já estamos em 4º lugar. Na nossa frente só estão Estados Unidos, China e Japão. E o Japão tem uma atividade industrial colossal, por isso que eles consomem muita tinta, porque eles são exportadores por excelência, né? Então eles consomem muita tinta. E Estados Unidos e China, nem preciso dizer, tanto é que o seu Trump está brigando aí com os chineses com um monte de tarifas aí, mas isso é conversa para especialistas em macroeconomia. Se bem que eu tenho minhas opiniões, mas vamos deixar de lado. Então vamos dar uma olhada o porquê que a gente chegou nessa conclusão, por que chegaram nessa conclusão a Namaco e o ConstruShoppers. A Namaco, Associação Nacional do Material de Construção, e o ConstruShoppers é um instituto de pesquisas de mercado específico do material de construção. Olha só a jornada de compra potencial do consumidor de Matcom. 73% da população do Brasil
está envolvido em obras. Consumidores já estão realizando reformas ou planejando-as para o futuro. 38% estão planejando obras. Eu duvido que se você chegar para qualquer pessoa na rua e perguntar: você está planejando reformar sua casa? Alguns podem deixar isso para depois, mas todo mundo está planejando reformar, pintar. Ou seja, desde a pandemia que o olhar para a nossa habitação ficou um pouco diferente, um pouco mais cuidadoso, e as pessoas passaram a valorizar a necessidade de pintura, de reforma de uma forma geral, tá? 38% estão planejando obras a curto prazo e 23,4% preferem o que é o DIY, é o Do It Yourself, o faça você mesmo. Pintores, não fiquem bravos comigo. Todo mundo quer pintar lá na sua parede e tal. Obviamente que obras com nível de complexidade maior, elas demandam uma mão de obra profissional, capacitada e especializada. Então, todas essas notícias e os índices que nós estamos divulgando aqui são ótimas notícias para os pintores profissionais também, tá certo? Então, e que dirá para o varejo, para a indústria. Então, isso é muito bacana para nós do mercado Animaticon. E olha só o que eles pretendem fazer, onde eles pretendem mexer na casa deles. A grande maioria da turma aí de 30% da população brasileira que vai investir em reforma esse ano, 32% vai mexer lá no seu banheiro. Olha que dica para quem está capacitado e sabe lidar com o impermeabilizante. Você que é pintor de casa e pintor pintor imobiliário, e você que é lojista também. Vocês estão percebendo o movimento das indústrias de tinta em agregarem no seu portfólio impermeabilizantes? Cara, isso é um baita de um nicho, porque ele é muito pouco explorado no Brasil. 70% dos imóveis. Eu já trabalhei em indústria de impermeabilizante, fui representante comercial. Mais de 70% dos imóveis no Brasil não tem impermeabilização. Quem nunca viu um problema de umidade ascendente? A famosa umidade que vem do rodapé. Tá certo? Então, isso é padrão construtivo que deixou de lado a impermeabilização. Eu moro em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade de várzea. A gente está entre a Serra da Cantareira e o Rio Tietê. Tá certo? Então, é uma área de várzea. O que é área de várzea, gente? É brejo mesmo. Quanto mais perto do Rio Tietê, mais úmido é o solo. Então, todas as casas daqui do bairro têm problemas de umidade ascendente, a umidade que vem do rodapé. Por quê? O padrão construtivo negligenciou a impermeabilização. Percebendo isso, e com os problemas recorrentes que são notados depois da pintura, as indústrias de tinta estão incorporando no seu portfólio produtos de impermeabilização. E eu estou falando tudo isso porque, olha só, a maioria da turma aqui quer mexer no banheiro, quer dar uma reformada no banheiro. Banheiro é padrão, tem que ser impermeabilizado, gente, senão vai vazar água para a casa inteira, tá certo? Tanto é que tem lá o revestimento cerâmico, mas tem hoje, várias soluções no formato de tinta que ajudam sem aquela quebradeira, argamassa, tal, tudo bem, é uma opção, tá? Mas hoje a gente tem muito mais versatilidade e possibilidades. Então, atenção aí ao pessoal que vai reformar o banheiro, lojistas de tinta, pintores. Não precisa ser pedreiro para saber fazer impermeabilização, tá? Eu vou falar disso aqui um dia, aqui nos nossos canais. 31,4 vão mexer no quarto, tá? Muito legal, um ambiente ali, o ambiente do seu conforto, da sua intimidade, né? Então, muita gente querendo mexer no quarto. Atenção, lojistas, mulheres grávidas, né, normalmente mudam a cor da parede do quarto do bebê que está chegando, tá certo? Então, atenção aí. E também a gente percebe um crescente desejo de controle sobre o projeto. O que é isso aqui? O dono da casa, ele quer ficar de olho, ele quer participar, ele procura produtos, ele procura alternativas para as reformas, tá? E tem também a classe D e E, que é a classe mais carente de utilização de material de construção. A gente vê aí nas áreas periféricas, né, nas comunidades, a preocupação premente em manter a casa por dentro, por uma questão de economia ou de falta de acesso ou de impossibilidades. Por dentro das casas elas têm acabamento, é tudo muito bacana, muito legal. Mas existe um mercado violento aí para ser percorrido no que diz respeito à parte de fora dessas casas, tá? E ter um dado indireto, eu falo isso com uma certa autoridade, porque a minha esposa é advogada e ela atua nesse mercado imobiliário, né, de regularização imobiliária.
A gente tem vários indicadores ali dando conta que no mínimo 50% dos imóveis no Brasil não tem a documentação totalmente regularizada. Então, como é que isso interfere no nosso negócio, Matcom e Tinta? Se a pessoa não tem segurança jurídica da documentação da casa dele, dá aquela impressão que ele vai perder a casa de uma hora para outra, então ele não investe na reforma. Tá? Então, por isso que tem esse padrão esquisitão em algumas áreas. Mas isso tem mudado, e à medida que a mudança vem, as pessoas investem mais, e por isso que o nosso mercado, obviamente, está em viés de alta. Tá certo? E a construção civil aumentando também a sua atividade, né? Programas como Minha Casa Minha Vida, e enfim, o Brasil tem um passivo habitacional gigantesco, então isso também empurra o mercado de construção civil para frente, e isso de uma certa forma contamina positivamente as pessoas que quando vê uma obra perto da sua casa, pô, eu preciso reformar minha casa, eu preciso pintar minha casa. Então, muita atenção, porque tudo está apontando para isso, apesar daquele quadro meio nefasto que eu pintei no começo do vídeo aqui. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Atenção, varejistas! Preferências de compra, a base da pirâmide. Está crescendo demais o e-commerce do mercado de Matcom no Brasil. Gente, isso é um tema recorrente em todos os encontros que a gente faz na Associação dos Revendedores de Tintas, na Abrart, associação da qual eu faço parte. É recorrente a gente promover encontros entre lojistas, com indústrias e lojistas, e o e-commerce no Brasil ainda é incipiente. A gente tem, assim, aqui no Brasil, portais, assim, imensos, né? Os líderes estão aqui. A Amazon e o Mercado Livre, que é aqui da Argentina. E aqui no Brasil, eu vou citar o nome sem, eu não sou patrocinado, tá, gente? Mas, enfim, o exemplo maior e mais bem sucedido de e-commerce no comércio varejista é o Magalu, Magazine Luiza. O Trajano, ele diz o seguinte, eu estou lendo um livro que fala de varejo e tem o prefácio é dele, né? Do filho da dona Trajano, que ela teve inclusive na Feiconda de uma palestra. Ele diz o seguinte, que a gente tem uma estimativa de que existem 5 milhões de empresas no Brasil e só 50 mil tem ativo processos de e-commerce. Ah, mas eu vou ter que montar um portal, tal. Não, gente, tem muitas ferramentas, tá? Tem muitas ferramentas. Se você não tem, você varejista, eu quero dizer, tá? Se você não tem uma ferramenta ativa de venda pela internet, tenha presença na internet. Tá? Ah, mas como é que eu faço? Vou ter que contratar, tal, para quem o pequeno lojista, o médio lojista, ele tem um pouco de receio de investir nisso, porque é um ambiente que a grande maioria ainda não percorreu, ainda não entrou. Mas você está presente nas redes sociais, mostrando ali o que você tem para oferecer de solução para o seu cliente, você estar no Google com a tua loja, com aquele PIN, com aquele alfinetinho, com o seu endereço, os seus dados de contato e pedindo de alguma forma para o seu cliente que está ali com você fazer uma avaliação para você no Google, isso já é de uma forma muito básica, mas eu acho que é fundamental, é marcar presença no e-commerce. O meu colega de trabalho, o Daniel Ribeiro, que é um especialista em comunicação e também nas coisas da internet da Abrart, ele costuma dizer uma coisa com muito brilhantismo. Normalmente o dono de loja de tintas ou de material de construção, ele tem uma preocupação danada com a loja dele, com a loja física. E tem que ser assim, ele investe pesado na fachada da loja. Antigamente a gente andava pela rua e ficava olhando a fachada. Hoje não, a gente anda na rua assim, ó. Então se a gente não tiver aqui, galera, é muito complicado. As coisas tendem a ficar difíceis, tá? E olha que bacana aqui a preferência, né? 46%, mais de 46% das pessoas vão às lojas físicas de material de construção. O material de construção, ele tem ao lado dele a sensorialidade. E loja de tinta, então, nem se fala, porque você tem a questão das texturas e da cor. Isso é fundamental ser explorado, né? Você tem o caminho do digital para chamar a atenção do teu cliente, mas você tem a sua loja física. Se o cara sai da casa dele, pega trânsito e vai até a tua loja, cara, você tem que receber ele de braços abertos num ambiente muito legal, banheiro limpinho, porque ele vai usar o banheiro. Eu já fui em loja de tinta que
Jesus, é uma tragédia você ir no banheiro. O velho e bom cafezinho, tem lojista fazendo conteúdo na internet que é muito legal, que ele tá fazendo assim, não, na minha loja eu recebo o meu cliente muito bem, eu não recebo ele com caviar e champanhe, mas eu recebo com café que tá muito caro. Mas tem que ter um cafezinho. E olha só, gente, lojas de bairro, atenção, estabelecimentos de até 30 minutos de casa são fator preponderante para o teu cliente ir comprar de você. Então essas são as preferências de compra, gente, ó. E-commerce para você ser visto, tá? Você gerar o interesse, você estar próximo de uma área bacana, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso, estou devendo para vocês que pediram lá os fundamentos básicos do varejo aplicados no comércio de tintas. E o ponto é o fator fundamental para você ser bem sucedido comercialmente na tua venda, tá certo? Não se esqueça, metade do povo que está querendo aí comprar, ele quer ir na loja física. Ele não despreza o digital, mas ele quer ir na loja física, ele quer ver o teu catálogo. Então, gente, vamos caprichar no recebimento do cliente na nossa casa, no nosso comércio, no nosso varejo. Que pena, gente, não tá aparecendo para vocês? Para mim também não, mas aqui, ó, quase 70%, mais de 70%, eu lembro de cor, é cartão de crédito. Então, atenção, você varejista, com os seus processos de adquirência. O que é processo de adquirência? Maquininha de cartão, tá certo? Tem oportunidades, ó, vou fazer um comercial agora. Agora eu vou fazer um comercial. Quem é associado da Abrart, Associação Brasileira dos Revendedores de Tinta, tá podendo ter taxas extremamente mais baixas do que a média do mercado, por conta de um convênio que a associação fez com uma grande instituição financeira, uma das maiores do Brasil. Então vai lá, @abrarttintas, www.abrart.org.br, se informa, porque, olha só, mais de 70% do povo usa cartão de crédito. Essa barrinha do meio aqui, sabe o que é, gente? Cartão de débito. A galera que está com uma graninha reservada ali, já pimba, para ter ali acesso a preços mais atrativos, descontos. E essa barrinha aqui menor, que está quase chegando nessa aqui, sabe o que é? O Pix. Então, vocês aí do comércio fiquem, como a gente fala no popular, fiquem ligeiros, né? A coisa tá rodando. Influências na decisão de compra. Isso aqui é muito legal para você varejista, tá? Tá faltando um dado aí que eu vou falar, que eu me lembrei agora, que eu não coloquei na apresentação, que é muito importante. 28% daquele pessoal que tá predisposto a fazer, tá planejada já a reforma na casa, eles definem a marca antes de visitar a loja. Então, tá, atenção você do varejo que tem aquelas marcas que estão na cabeça do cliente, tá? Isso é muito importante. Eles já definem a marca antes de visitar a loja. Pô, Salvador, se tá aquela marca que eu tô pensando e eu não tenho na minha loja. Tenha uma loja atrativa, você leva o teu cliente até lá e aí você conversa com ele, você prepara o seu time, treina o seu time para mostrar os atributos, as qualidades, os diferenciais da marca que você tem. A gente tem muitas marcas incríveis no Brasil, tá certo? Decisão, olha só, balconista, gerente, vendedor. A maioria decide a marca no momento da compra, ou seja, para sobrepor a pré-decisão, o balconista, ele é o maior influenciador na hora da compra. Para que ele seja um bom influenciador, atenção aí, você que é de loja de tinta, dono de loja de tinta, gerente de loja de tinta, treine o seu balconista, o seu vendedor, porque ele converte, tá certo? Ele transforma o que a gente chama de lead, o potencial cliente, num cliente efetivo, e ali na hora, se ele está preparado para fazer uma venda consultiva de tinta, gente, aí é só sucesso, como a gente diz. Porque normalmente a pessoa vai na loja, tá? Na loja de tinta, e ele está preparado lá, eu quero pintar o meu portão, me dá aí o esmalte. Se você pegar o produto que ele pede e entregar para ele, acaba a conversa ali. Não, gente, é aquela velha frase de milhões. O que o senhor vai pintar? Aí tem a fita, tem a lixa, tem o papel, o mascaramento, a fita adesiva, o solvente, o rolo, a trincha, a ferramenta. Então, gente, tudo isso, só um especialista é capaz de ter argumentos para convencer o cliente. Senão o cliente vai achar que você está querendo empurrar coisa para ele. Só quando ele chegar na casa dele e ele for pintar, ou ele for oferecer o material para o pintor dele de confiança, o pintor vai perguntar, e a fita crepe? Você não trouxe? Fita crepe?
E a lixa? Preciso lixar o portão. Lixa? Mas é assim mesmo, a gente faz a brincadeira, isso é fundamento básico do varejo aplicado ao varejo de tintas. E também atenção, meus amigos de home center, quando, principalmente se for autosserviço, o cliente chega e fica olhando para a prateleira, aquele monte de produto que ele não sabe a diferença entre um standard, um econômico e um premium. Ele tende a levar o mais barato porque ele não tem subsídio para comparação. Aí ele vai para casa, pinta, dá ruim, ele nunca mais. Nossa, pintou, falei para você não pintar, isso aí é loucura, enche o saco, dá trabalho. Não, porque ele não está preparado. E quem prepara o cliente é o comerciante, tá? Olha só, outra coisa que tem peso assim muito grande, recomendações. Amigos e familiares influenciam decisões. Ô, velho, eu tô precisando pintar minha casa, você pintou sua casa o ano passado, onde você comprou? É assim que funciona. Eu mesmo faço consultoria, no mínimo 5 vezes por semana, para os meus amigos e parentes. Ô, Salva, que tinta que eu uso para pintar minha sala? Eu tô com meu neto aqui, ele é pequenininho, ele suja toda a parede, o que você me recomenda? Isso acontece toda semana comigo. Mas tá faltando um componente aqui, que é o maior influenciador na decisão, na escolha de produto e na escolha da loja. É o pintor profissional. Você que não é do setor, você que é consumidor e por acaso esteja vendo o meu vídeo, Salvador, como é que eu faço? Eu não conheço nenhum pintor dos bons. Vou dar uma dica para você. Vai lá no site da Abrap, escreve lá no Google, ABRAPP, Associação Brasileira dos Pintores Profissionais. Ali você tem o lugar certo onde você vai encontrar gente qualificada e muito boa. Ou então a loja de tinta da tua confiança, normalmente eles têm ali indicações para fazer para você. Tem muitas lojas que hoje têm os seus programas de fidelização. Então, gente, o pintor é o cara até porque ele é o profissional da pintura e ele conhece mais do que o leigo. Mas tem muita informação aqui na rede, gente. Tem muita informação aqui na rede. Procurem, se informem, vocês vão ver que pintar é bom. Pintar não é bicho de 7 cabeças, dá muito menos trabalho que a gente imagina, é muito mais barato do que você pensa, é barato sim, eu vou fazer essa conta aqui, eu vou mostrar para vocês que pintar uma sala é mais barato que comprar um litro de Coca-Cola. Vocês não estão acreditando? Pode acreditar em mim que eu vou provar isso para vocês. E chegamos aqui à finalidade das compras. Para que se vai comprar Matcom? 53% é para reforma, tá aqui. 30% da população do Brasil tá planejando obra para esse ano. Gente, a CNI disse que os empresários estão morrendo de medo do que pode acontecer, que não vai acontecer, que deve acontecer, porque o Lula, porque o Trump, porque o governo, porque os juros, porque a inflação. E 30... Cara, somos 230 milhões. Quanto que dá 30% disso aí? É gente pra caramba. Vou fazer a conta aqui, eu sou péssimo de matemática. A melhor invenção do homem foi a calculadora, não foi a roda não. 230 milhões, 30%, 69 milhões de pessoas. Então, tudo bem, né, gente? São famílias. Aí a gente divide um pouquinho esse número aí, mas que sejam 10 milhões. É muita gente para pintar. E a gente tem que estar pronto para atendê-los da melhor forma possível, porque pintura tem que ser frequente. Ele tem que pintar hoje, tem que pintar daqui a 3 anos. Olha aí, ó, você que é lojista, faz aí o teu CRM, tá? O que é um CRM? A gente vai falar sobre isso. O cara que comprar tinta pela primeira vez na tua loja hoje, dá um jeito de entrar em contato com ele daqui a um ano para ver se ele não vai pintar de novo. Ou procura saber se ele tem uma casa na praia. Tá certo? 46%, 46,6% dos consumidores preferem lojas locais. É bom, é óbvio. O cliente quer conveniência, então que tá perto, tá perto. E a gente tem aquela questão ali que a gente tem uma figura incrível do mercado de tintas que diz que o nosso produto é desengonçado, é uma lata grande, pesada, se escapar e cair no chão, imagina, né? Então, por isso que a logística é um desafio, não é um problema, é um desafio, tá certo? Se logística fosse problema, não tinha tanta loja de colchão no Brasil, tá certo, gente? Então, olha só, por isso que as lojas locais têm essa preferência. Lojas locais entendem o consumidor local, atende melhor, atende bem porque está ali perto, resolve problema. Então é por isso que essa preferência está aqui reportada, tá certo? Então, olha aqui a frase. A reforma continua sendo o principal motivo para aquisição de material de construção, com consumidores buscando renovar ou adaptar seus espaços. Olha que cena bacana aqui, gente, reportada aqui. Isso aqui é feito por inteligência artificial, mas é a realidade, ó. A turma ali avaliando, fazendo um orçamentão ali de quanta tinta eles vão usar para colocar nessa parede aqui. Eles estão falando de tinta todo dia também. Então, oportunidades para o setor.
quando você tem 30% da população brasileira querendo comprar, gente, muitas oportunidades. Mas é necessário entender perfil, intenção e influências na decisão de compra, tá? Então, isso é fundamental. A transformação digital é uma realidade e assim, ela cresceu exponencialmente durante o período da pandemia. Então, é fundamental que você, lojista, por mais modesta que seja a sua estrutura, você tem que ter pelo menos um canal fluido de WhatsApp para estar conversando com o teu cliente, para estar presente, tá? E, obviamente, a gente olhar as tendências de mudança de comportamento. Isso ficou muito evidente nas feiras. Se você não veio nas feiras, poxa vida, se esforce um pouquinho, entra nos portais, Feicon, House Decor Show, para você entender o que está acontecendo, o que as indústrias estão levando de tendências, para que você fique atento, tá certo? No âmbito da tinta, você tem os efeitos especiais, as texturas, um monte de possibilidades e também cores, cores do ano, sugestão de cores, tendências de cores, tá? O mercado de material de construção, então quando você abre para o material de construção, a coisa fica mais incrível ainda, gente. Sabe, tem, por exemplo, uma coisa que eu vejo tão pouco falada, tintas funcionais. A gente mora num país tropical, tem problema com dengue, eu tive dengue ano passado, é horrível. Vocês sabiam que tem tinta que espanta pernilongo? Então, quer dizer, isso demonstra o quanto o mercado de tintas ele está preocupado em inovar. Só que você que está no varejo tem que estar pronto para olhar e atender às necessidades do teu cliente e até antever necessidades. Quer ver um exemplo? O ano passado, quando entrou o inverno, eu recebi um WhatsApp de uma loja de tinta. Olha só, hein? Para mim, foi uma surpresa incrível. Nunca tinham feito isso para mim. Salvador, agora no inverno, a temperatura do seu chuveiro vai aumentar e você vai ter problema de mofo no seu banheiro. Você quer comprar um galão de tinta antibactericida? E não é que é verdade, gente. Não é que é verdade. Então, antever as necessidades do seu cliente, ou então criar uma estrutura para que você faça ele entender que ele tem uma necessidade que ele nem sabe que ele tem, fatalmente vai converter isso numa venda e vai transformar essa pessoa num cliente fiel, porque você vai virar um solucionador de problemas. E é isso que a gente procura como consumidor. A gente quer conveniência, tá certo? E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui na descrição um resumo do que eu falei. Vou deixar as duas apresentações de slides aqui para vocês de presente, porque eu quero que vocês estejam cada vez mais informados, tá certo? E lembre-se, se você quer estar junto comigo nessa jornada no mercado de tintas, quer entender um pouco melhor o mercado de tintas, fica comigo aqui nesse canal. Toda semana eu coloco um vídeo, ó, deu quase meia hora, um pouquinho mais de meia hora de conversa, mas tudo isso baseado em dados, baseados em fatos, porque você precisa, como eu, entender um pouquinho melhor o mercado de tintas todos os dias. E é por isso que eu falo de tinta todos os dias. Fica aqui comigo, não vai embora não, que a semana que vem eu tenho mais um conteúdo para te oferecer. Um abraço!